A todos, capaz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: como vencer a preocupação. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 a 34, cujo título é As Preocupações da Vida. Está escrito: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não vales vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por que isso? A palavra de Deus nos traz essa passagem porque a pessoa preocupada, ela tem a mente dividida entre o real e o possível, o imediato e o potencial. E tenta vencer a batalha da vida nas duas frentes, e o seu destino é a derrota. Preocupado, tenta viver no futuro, e isso lhe traz dois problemas. O futuro ainda não chegou e o futuro não lhe pertence. Não se pode fazer nada e toda preocupação, grande ou pequena, não passa de uma gota no oceano. O futuro é desconhecido, incontrolável e, portanto, irrelevante no que diz respeito à nossa paz de espírito. Quando Jesus pregou o maior sermão da história, encontrado em Mateus capítulo 5, foi muito claro sobre a ansiedade. Se você quer os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade, podemos resumi-los em 3 palavras: não se preocupem. Mas antes de falar sobre a preocupação, é importante desfazer 2 equívocos. Não se preocupem não significa não planejem. É verdade que Jesus disse em Mateus 6,34, não se preocupem com amanhã. Mas isso não significa que devemos fazer um planejamento. Jesus fez planos também para o ministério do Evangelho, após sua morte, ressurreição e ascensão. Passou muito tempo preparando os discípulos para Jerusalém e o que estava por vir. Também ensinou que não devemos começar a construir uma torre sem antes fazer os cálculos das despesas. Assim, devemos viver com planejamento. Não se preocupem não significa não se interessem ou não se envolvam. Não devemos levar uma vida descuidada. Há coisas que precisamos estar atentos. O cuidado realista e a ansiedade incontrolável são assuntos diferentes.
E onde está a diferença? Em resumo, o cuidado focaliza o presente e a ansiedade está ligada ao futuro. O presente está diante de nós e podemos agir concretamente, mas o futuro está fora do nosso alcance. Jesus pergunta: quem lhes deu o corpo que tem? Quem estabeleceu as necessidades desse corpo? Alimento, roupa, abrigo? Vocês acham que ele fugiu para algum lugar? Não pensam que o mesmo provedor atenderá às suas necessidades? Pondere sobre o Deus que nos criou, ordenando e estabelecendo o milagre da vida humana. Ele formou, com o poder das suas mãos, o calor do sol, os movimentos de rotação e translação da terra, as 4 estações. Por que então teria descuidado dos detalhes? Uma lasca de pão, um pedaço de pano, um abrigo contra as intempéries? Um Deus tão grande jamais ignoraria algo tão pequeno. E se você crê no Deus Criador, precisa também crer no Deus Provedor. Senão, estaria sendo incongruente. As evidências do amor e dos cuidados precisos de Deus estão ao nosso redor. Use a mente e achará consolo para a sua alma. O primeiro argumento de Jesus é irrefutável. Aquele que nos deu vida pode certamente nos sustentar. Mas Jesus antecipou a próxima pergunta. Deus pode prover, mas será que vai prover? Jesus ataca essa segunda pergunta na direção oposta. Ele diz: olhem para as árvores e vejam os pardais. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Poucas coisas custam tão pouco. Será que vocês valem menos que uma moedinha para o seu pai? Ele tem controle de cada pássaro que cai no chão. Se ele tem o mundo todo nas mãos, vocês também não estão incluídos? Na verdade, Jesus diz: se ele conhece cada pardal que cai no chão, também sabe quando cai um fio do nosso cabelo, e por isso cuidará das nossas necessidades. E por isso a preocupação é incoerente e ilógica, mas há muito problema com ela. A preocupação divide a mente e multiplica a infelicidade. Ela subtrai a nossa felicidade, mas nunca acrescenta. A preocupação é o uso mais ineficaz do tempo. A preocupação também é ilógica. Deus nos dá muito mais valor do que aos animais e flores e se entristece com as coisas que nos causam ansiedade. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Ele jamais sofreria e morreria pelos seus filhos, se tivesse intenção de os negligenciar. É por isso que a preocupação é ilógica. A bondade de Deus é a essência da religião cristã e a preocupação é a total negação dessa bondade. A preocupação nega o Pai no céu e a família na terra. Ela nos rebaixa ao modo de vida dos pagãos, que veneram ídolos cegos, surdos e sem poder, que vivem como se o desespero de um sacrifício no altar fosse trazer mais algumas gotas de chuva. Jesus quer nos dizer: descansem. Todas as suas necessidades estão na agenda de Deus. E como nós podemos combater a preocupação? Primeiro, precisamos definir prioridades. E o que é mais importante na sua vida? As pessoas que baseiam a existência na aquisição de bens materiais tendem a ser sobrecarregadas de ansiedade. Mas Jesus tem uma prescrição simples. Ordene as suas prioridades. Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Concentre-se nisso, deixando de lado todas as distrações. Depois, deixe as coisas acontecerem.
Fazendo isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Você confia realmente no Pai que o ama ou só diz isto da boca para fora? Consegue exercer a sua fé de que Deus é soberano? Refaça o seu sistema de prioridades, pondo Deus no centro dele, e ficará a salvo das preocupações e do estresse. Além disso, você precisa de um programa estratégico. Viver no presente é uma. Jesus deseja que vivamos um dia de cada vez. Há uma razão porque Deus nos colocou no presente, separando-nos do passado e do futuro. Ambos estão fora do limite permitido. O passado está fechado para sempre e o futuro ainda está em construção. Mas o hoje tem tudo o que precisamos. Não desprezamos o futuro, planejamos e preparamos. Uma coisa é sempre verdadeira sobre o passado, já foi. Está fora do alcance e não há nada que possamos fazer com ele. Deus colocou os nossos pecados do passado longe de nós. Deus perdoou. Se ele pode cortar fora o passado, nós também precisamos ser capazes de fazer o mesmo. E se você confessou o seu passado, está perdoado. Jogue-o fora para sempre e prossiga. Não viva no sucesso de ontem. É o que acontece com muitas pessoas que sentem ansiedade por situações positivas do passado. O apóstolo Paulo, um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, fez uma declaração interessante no final da sua vida e da carreira. Disse que ainda não havia atingido seu grande objetivo, mas que mantinha a atenção voltada para uma coisa: esquecer o que havia ficado para trás e avançar para o que havia de maravilhoso à sua frente, o chamado de Cristo. É isso que nós também devemos fazer. Devemos viver do milagre que está diante de nós hoje, neste momento, neste segundo. Não reviva a aflição de ontem. Isso pode ser a coisa mais difícil a fazer. Livrar-se, por exemplo, da mágoa. O mais importante é continuar andando. Não olhe para trás, nem para a alegria, nem para a tristeza de ontem. Viva o hoje e faça de cada dia um belo presente de Deus, sem os estragos causados pelas marcas da preocupação. E nós vamos ver 4 versículos e 8 palavras. Quando a sua mente estiver propensa à ansiedade, lembre-se dos seguintes versículos. Salmo 50, versículo 15, que diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe quais são as 8 palavras de sabedoria para os preocupados? São as seguintes: não se preocupe com nada, ore por tudo. Faça destas palavras um grito de guerra contra o gigante da preocupação. Amém? Que assim seja na sua vida, que você venha colocar em prática esse ensinamento de hoje, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes nos preocupamos, não conseguimos às vezes nem dormir. Mas hoje nós aprendemos, Pai, que nós podemos até nos planejar e nos preparar para o futuro, mas nós queremos viver o dia de hoje, porque o passado já foi e nós não podemos interferir.
Então, nesse dia que se chama hoje, Pai, que o Senhor venha ao encontro daqueles que estão doentes, no leito de enfermidade, na UTI, aqueles que necessitam da sua intervenção, que necessitam do milagre. Vá ao encontro, Pai, daqueles que estão com essa doença Covid, e que o Senhor entre com a tua mão de misericórdia e de bondade, restaurando a saúde dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Deus de poder, visita esse casal, esse casamento, restaura, entra com providência nesse lar e nessa casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda dificuldade, quer material, quer não, em nome de Jesus. Visita agora, meu Pai, essa pessoa que nos acompanha, essa pessoa, Pai, que não sabe como vai chegar até o fim do mês, pagar as suas contas, e que não tem como resolver essa situação, mas Tu és fiel e nós confiamos em Ti e entregamos diante de Ti a nossa vida, crendo e confiando, Pai, que da mesma forma que um dia o Senhor enviou aquele corvo levando o alimento para Elias, Tu és fiel também para fazer o mesmo para esta pessoa que está sem comida, que não tem nada para preparar para o seu filho, para sua filha, ou mesmo para si mesma e para o esposo. Então, meu Pai, neste momento eu te peço, visita agora, entra com milagre, Pai. Tu és o Deus da multiplicação. Vai visitando esse lar e essa casa e mudando e transformando essa história, essa situação. Da mesma forma que nós vemos na Tua palavra, Pai, que aquela viúva, ela só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha na panela, e o Senhor operou uma grande multiplicação, e ela pôde se alimentar bem como seu filho, além, claro, de obedecer a Deus e entregar a primeira porção para o profeta. E assim também seja nas nossas vidas, Pai, que haja multiplicação em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você poderá nos acompanhar aí no canal do YouTube. Se você gostou da mensagem, deixa o seu like ou algum comentário. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.